Conhecer histórias é conectar novos pensamentos, sentimentos e emoções. Conhecer novas histórias é ressignificar o presente, sabendo que o passado é fundamental para a execução de um futuro mais próspero, mais empático, mais justo e mais igualitário. E por falar de igualdade, inteligência e criatividade, hoje eu entrevistarei uma mulher da cidade de Quixeramobim, que muito fez e continua fazendo em prol da nossa cidade. E você vai conhecer ela a partir de agora. Escuto umas canções e cada uma delas desperta uma mulher diferente dentro de mim. Sou muitas em uma, e todas elas juntas podem derrubar guerras, presidentes, cidades, supremacias, regras e imposições. Olha, hoje eu acho que o conselho maior que eu dou é que as pessoas procurem se educar, procurem estudar. Porque hoje, se você não estudar, é difícil em qualquer profissão, né? Quer seja numa doméstica, que antigamente não se exigia tanto, era um arroz, feijão e ovo, do que hoje, que as coisas estão mais sofisticadas, né? Então, eu acho que todo mundo tem que estudar, e quando você estuda, você vê que esse é o caminho, não tem outro. Para mim, o que eu tenho para aconselhar o pessoal, a juventude de hoje, é que estudem, seja lá que profissão abraçar. Bom, sucesso para mim é você alcançar aquilo que te agrade, que te faz feliz, né? Se eu tenho um trabalho, mesmo que humilde, mas se eu me sinto feliz, eu alcancei sucesso, né? E para mim é isso, é você encontrar o seu caminho. Se você encontra o seu caminho, agora você, para alcançar muitas vezes o que você quer, para você ter sucesso, você precisa ter muita perseverança, muito trabalho, né? Você não pode, de maneira nenhuma, achar que as coisas vêm na sua mão de graça, que não vem mesmo. Você tem que trabalhar muito, tem que ter foco, tem que ter perseverança, tem que amar, né, o que você faz. Aí você vai ter sucesso. Não tem como você não ter sucesso se você não fizer isso. O sentimento maior é como Jesus nos disse, é o amor. Amor a você primeiro e depois ao seu próximo. Porque se você não se amar também, você não pode amar o próximo, né? E se você não tiver esse sentimento de amor por você mesmo, de querer viver bem, você não pode também dar amor para o seu próximo. Para mim é aquele ame a ti mesmo como a teu próximo, o maior sentimento que eu tenho e que a gente deve ter, né? E que todo mundo tem que ter. Hoje eu estou recebendo Zilá Carneiro no programa Viva Bem. Uma mulher batalhadora, inteligente, criativa, com muitos dotes que vocês também vão descobrir. Mas hoje nós vamos falar um pouco da sua trajetória, de tudo aquilo que ela fez em prol da cidade de Quixeramobim, em prol de si mesma e da sua família. Dona Zilá, é uma satisfação imensa recebê-la no programa Viva Bem. Desde já, eu, em nome de toda a Sertão TV, agradecemos por ter aceito o nosso convite. E para nós é uma honra muito grande saber da sua trajetória, saber da sua história e saber o quanto você é importante para tantos processos aqui na nossa cidade. Desde já, muito obrigada. E eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho dessa trajetória que eu tenho certeza que ficou alguma coisa, né? Com certeza, muitas coisas, né? Porque as coisas mais importantes, elas não passam. E mesmo que o tempo passe, que nós sabemos que essa é a função do tempo, é passar, mas algumas coisas ficam eternizadas no nosso coração. E com certeza as suas atitudes e ações são eternizadas no coração de muitas pessoas, inclusive no meu. Então, muito obrigada mais uma vez. Mas agora, sem mais... Agora,
É o seguinte, eu sou paulista, né? Nasci no interior de São Paulo, na região de São José do Rio Preto, numa cidadezinha muito pequena, chamada Nipoã. E ali eu fiz o primário, depois eu fui estudar interna num colégio em outra cidade, porque naquela época a gente não tinha escola como tem hoje, né? E depois que eu terminei o antigo ginasial, eu fui fazer naquela época você só tinha uma opção, principalmente para quem tinha pouco recurso, como nós, como a minha família. Então a gente só tinha que fazer o curso normal, ia ser professora, mas é uma coisa que eu gostei demais, gostei muito. Eu fui professora 5 anos lá no interior de São Paulo, que lá em São Paulo a gente tinha que começar por fazendas. E depois a minha família, o meu pai era cearense. E ele falava muito, então o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu vim conhecer o Ceará. Depois já de 5 anos de formada, que eu fui juntando dinheirinho para conhecer a terra do meu pai. E quando eu cheguei aqui, eu já conhecia muito de leve o meu primo, que é o Álvaro Carneiro, né, Álvaro de Araújo Carneiro. E eu cheguei aqui no final de dezembro e fui embora em fevereiro, e em maio eu já estava casada com ele, né? E vim morar em Quixeramobim, mais precisamente na Fazenda Canafístula. E deixei de ser professora, né? Fui ser dona de casa. Comecei a criar filhos. Quando meus filhos estavam para entrar na escola, eu já morava aqui na cidade. Então, o meu marido era vice-prefeito já da cidade, na gestão do Manuel Martins de Almeida. E aqui perto tinha uma antiga usina de energia, de motor, de energia a motor, abandonada. E a gente passeando por ali, pelo lado do açude da comissão, ele falou assim: eu vou fazer uma escola aqui, que nesse tempo só tinha o Assis Bezerra aqui. Vou fazer uma escola aqui, você quer ser diretora? Quer ficar na direção? Eu adorei, né? Porque eu tinha deixado a profissão que eu amava, né? Aí eu comecei aqui a trabalhar quando fui ser diretora do Luiza Távora. Meus filhos estudaram lá até e depois para o colégio militar. E em 1965 eu assumi, já o meu marido ainda era vice-prefeito, eu assumi a direção do Centro Maternal Moraes Corrêa, que era uma lavanderia pública com uma classe de casulo da LBA. E aí eu comecei a minha vida pública, posso dizer, porque eu comecei a criar, mesmo ele como vice-prefeito, eu já coloquei outra classe de LBA. Fui em Fortaleza para receber o dinheiro do centro maternal, que era bem pouquinho. E o meu marido falou assim: eu não vou vir perder meu tempo aqui o dia inteiro para receber esse dinheiro, é muito pouco. Eu falei: pois deixa que eu vou receber. E quando eu cheguei, estava tendo um seminário. E eu peguei e sentei na cadeira de trás e fiquei ouvindo tudo que a LBA podia fazer por Quixeramobim. Fiz, nesse tempo era o Alfredo Machado, era nosso deputado. Aí, por intermédio do Alfredo, eu mandei um projeto para a LBA. E aí comecei. Quando eu saí, no final da segunda gestão do meu marido, eu deixei 45 casulos em todos os distritos de Quixeramobim, na sede, em todos os bairros. Então, para mim, isso é o máximo que eu podia fazer. Na questão do artesanato, eu sempre gostei. Já quando eu era professora lá em São Paulo, eu já ensinava as meninas que estudavam comigo a costurar, porque eu não tinha outra coisa para fazer. E eu falar: quem quer aprender a costurar, e eu já ia ensinar a costurar. Então isso
na minha vida toda. A minha mãe era uma exímia costureira, igual eu nunca vi. E eu aprendi com ela e passava para frente. E eu gosto muito de passar para todo mundo o que eu sei, o que eu aprendo. Aqui as meninas que trabalham comigo chegam aqui, não sabem fazer quase nada. Quando sai e passa muito tempo aqui, então aprende tudo comigo, né? É isso aí. Aí agora eu faço parte já faz 10 anos quase que eu faço parte da Associação dos Artesãos. Eu passei 9 anos como presidente e agora eu sou vice-presidente. E a gente está aí lutando para abrir uma nova loja. A gente vai ali no local onde era o Hotel Remanso, a gente está fazendo uma reforma lá para abrir uma loja lá. Mas a gente quer fazer um centro de artesanato ali, com cursos. Nós temos também um sapato artesanal que o Sebrae foi quem nos incentivou nesse trabalho. Também a oficina vai ficar lá. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Sim, eu tô tão ansiosa para começar lá, porque vai ser mais no centro, que ali onde a gente está, que é na rodoviária, o movimento é muito pequeno. Eu vendo mais coisas aqui em casa do que lá, né? E é isso. Eu não trabalho assim. Eu não pego muito encomenda porque eu trabalho, porque eu preciso trabalhar, que eu com 88 anos, eu tenho que pôr a cabeça para funcionar, então eu fico fazendo curso. Pelo YouTube é maravilhoso, né? O YouTube hoje você aprende, né? Você aprende tudo que você quer você aprende. Aí eu fico aprendendo as coisas para ensinar os outros. Excelente. Faço curso para ensinar os outros. Então é isso aí. Eu, quando trabalhei no centro maternal, eu adorei, porque eu tive muito contato com as pessoas mais necessitadas. Ajudei. Quando o meu marido era prefeito, a gente tinha um programa da LBA que se chamava Fundo Rotativo. Com esse dinheiro, eu comprei muita máquina de costura, porque não era de graça, era assim, você vendia para elas pagavam em suaves prestações com o que elas produziam, né? Também fiz muito banheiro, que naquela época que Xaramubim ainda não tinha esgoto, não tinha nada. Eu fiz muito banheiro ali pro lado da escola Humberto Bezerra, ali para trás. Também não era de graça. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui que eu me meti nisso, meu marido falou: você vai ter prejuízo. Eu falei: não, quem dá prejuízo é rico, pobre não dá prejuízo para ninguém não, paga as contas. Aí eu também fiz esses banheiros, tudo assim, a prestação. Eu achava interessante que às vezes uma falava para mim assim: mas eu não vou poder pagar isso. Eu perguntava: você sabe fazer o quê? Eu sei fazer rede de pesca. Então pronto, tá aqui a linha da a linha de fazer rede. Daqui as coisas vai fazer, e quando você terminar de fazer, você leva lá, que você vai pagando o seu banheiro com rede de pesca. E outras coisas que o pessoal sabia fazer. E daí foi que surgiu esse negócio de artesanato na minha vida. Porque a pessoa falava: não, mas eu só sei bordar. Pois então você vai bordar. E aí pronto, não tive nenhum, aliás, eu tive um prejuízo com uma pessoa que era mais, olha só, que podia até pagar, que tinha mais posse. Essa me deu prejuízo, nunca pagou uma prestação da máquina. Eu também não fui atrás e pronto. Mas eu ensinei muita coisa, muito. Eu mandei máquina para o São Miguel, eu mandei máquina para dar em curso lá. Eu mandei máquina para Macaoca, para Canapiço. Eu não sei nem onde é que foi parar tudo isso. Muitas coisas, né? Foram para diferentes lugares. Foi muita coisa que e até hoje eu gosto de ensinar. Aqui, as minhas funcionárias, eu tenho 2 funcionárias que trabalham comigo no artesanato e a outra que trabalha aqui comigo. E mais 2, uma que é faxineira. Eu estou
E eu fico ensinando elas a fazer as coisas e dando uns trabalhinhos extra para elas ganhar mais do que o que ganham, né? Nós falamos de vida, nós falamos de vivência. Na sua perspectiva, quais são os 3 comportamentos, 3 ou 4, que toda pessoa deve ter para ser feliz hoje em dia? De comportamento, eu acho que a gente precisava um pouco mais de educação do lar, né? Que é o que está faltando muito, por conta da situação de que as mães têm que trabalhar fora para ajudar em casa. É muito difícil. Então a escola tem que fazer alguma coisa que a família não está podendo fazer por conta disso. As nossas autoridades olhem com muito carinho a questão da educação e a questão do esporte. Porque a gente, quando o meu marido era prefeito, a gente tinha esporte nas escolas, tinha Olimpíadas. Eu não estou vendo isso. Eu gostaria que isso voltasse e que as crianças tivessem aonde brincar, aonde, né, fazer esses exercícios, tudo. Mas se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Juntos somos mais fortes. O Brasil é muito novinho, né? O Brasil é um bebezinho diante de todas as nações que estão aí muito bem de vida, né? Com certeza. Gente, como vocês já perceberam, a dona Zilá Carneiro é uma mulher super espiritualizada, super inteligente, altamente criativa. E esse é o nosso primeiro bloco, mas não saia daí que daqui a pouquinho nós voltamos com mais bate-papo com a nossa querida Zilá Carneiro, e vocês vão conhecer muitas das produções artesanais dela. Como vocês perceberam, foi nossa primeira dama de Quixeramobim, foi professora, artesã. Ela continuará sendo até o dia que for determinado para ela ser, né? Então, não saiam daí, daqui a pouquinho nós voltamos com mais Viva Bem com a nossa querida Zilá Carneiro. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá amigos, eu sou Sergênio Cruz e estou aqui no canal 180 da BrisaNet, a TV que está com uma programação diferenciada e imperdível. Se ligue você também na Sertão TV. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. BrisaNet. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Sistema Maior de Comunicação. O orgulho de ser do Ceará. Surgiu a dúvida? Quer saber o que aconteceu? Acesse Quixeramobim agora. Simples, prático, objetivo. Com um só clique, você sabe de tudo. Quixeramobimagora.blogspot.com. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente.
Estamos de volta com mais um bloco do programa Viva Bem, nessa calorosa terça-feira, hoje recebendo a nossa querida Zilá Carneiro, uma mulher que muito fez e continua fazendo em prol de toda a cidade de Quixeramobim e do Sertão Central. Afetuosa, amiga, inteligente, dedicada, perseverante. Essas são apenas algumas das características que tão bem definem essa mulher que é indecifrável e indefinível, porque o melhor dela, com certeza, é aquilo que ninguém pode enxergar, pois é o seu próprio coração. Dona Zilá, muito obrigada mais uma vez. Vamos continuando o nosso bate-papo sobre vida. Agora uma esfera interessante. A senhora falou que é professora, mas vamos entrar agora na esfera do artesanato. Quando surgiu esse seu interesse pelo artesanato? Bom, esse interesse surgiu desde os 11 anos, mais ou menos. Porque quando eu era interna, em colégio interno, você aprende muita coisa sobre isso, né? Você começa... Eu comecei lá. Aprendi muito bordado, aprendi tricô, aprendi crochê, aprendi muita coisa. E aí continuei fazendo tudo isso para casa, né? Mas assim, para trabalhar mesmo com artesanato, eu comecei quando eu fui coordenadora do centro maternal, porque, como eu te falei, muita gente pagou as coisas com bordado. E aí eu comecei a me interessar e acabou surgindo o grupo lá do CSU, que era a Aldenora que estava nesse tempo na direção, e acabou surgindo esse grupo. O Álvaro era prefeito e dava muito apoio ao CSU. E aí continuei até 2009. 2009 eu participei de uma reunião de uma associação aqui, que é essa que eu estou agora. E aí entrei para essa associação, falei, eu não tenho mais, pois logo que eu me aposentei, né? Eu falei, eu preciso arranjar outra atividade, porque não dá para ficar parada. Aí entrei nessa associação e estou até hoje. Muito bem. A senhora acha, agora linkando com o título do programa, que o artesanato nos ajuda a viver bem? A Maria, que eu não tive, não vou certeza, porque já pensou. Eu sempre digo, olha, eu sempre dizia mesmo para as professoras, quando a gente vai ficando velha, a gente tem que saber fazer crochê ou gostar muito de ler, né? Porque ficar parada não dá. E aí do crochê você passa pro bordado, do bordado você passa pro... Eu sempre fiz tricô, desde de nova eu fazia tricô lá em São Paulo, eu fazia tricô para me ganhar um dinheirinho, né? Antes de eu me formar, fiz muito tricô. E aí continuei, eu acho que eu acho que todo mundo tem que saber fazer alguma coisa de trabalho manual, seja lá o que for, porque a velhice... Não é velhice, nós somos idosos, né? De velhice é quem não faz nada. Verdade. É muito solitário se você não tiver uma atividade, né? A pessoa, por exemplo, que não lê, que não gosta de ler, tem uma vida muito solitária. E se você não souber fazer nenhum crochê, nenhuma atividade qualquer manual, aí você acaba tendo depressão, acaba tendo Alzheimer, tendo coisa, porque você precisa pôr sua cabeça para funcionar, né? Com certeza, né? Uma mente ocupada é produção. Que vai alimentando pensamentos, sentimentos e novas possibilidades, né? Com certeza. Então, dentro dessa abordagem, nós estamos vivendo um contexto muito delicado, que é a questão da pandemia, a propagação do coronavírus. Como a senhora incorpora ou interpreta todo esse contexto? E como foi para a senhora viver isso? Para nós da associação foi muito pesado, porque parou tudo, né? Eu continuei trabalhando em casa. No primeiro ano da pandemia, eu pintei 150 panos de prato. Quando foi no Natal, eu dei 10 panos de prato para cada nora, cada neto, todo mundo ganhou pano de prato pintado. Todo mundo ganhou. Todo dia eu pintava um. Porque você estava parada, não vendia nada. Nós passamos esses anos
Eu vendia muita coisa aqui, porque eu mando muita coisa para São Paulo também, para minha família, né? Mas não assim, para lojas, essas coisas eu nunca vendi não, porque eu tenho isso como hobby e eu não posso estar pegando. E eu gosto mais de ensinar do que de fazer. Eu gosto mais de ficar com gente para eu ensinar do que eu estar fazendo coisa para ganhar dinheiro. Aí, mas foi pesado para o pessoal do artesanato. Todo mundo ficou parado. Eu tô ansiosa assim, para chegar a hora da gente abrir essa loja para o pessoal poder trabalhar. Tem uma loja física, não é isso? Tem. A gente tem também um grupo aqui que vem uma vez por mês aqui para casa. Agora vai ser lá, mas até agora foi aqui em casa. A gente se reúne para trabalhar junto. Aí essa produção desse dia é voltada para comprar material para quem não pode comprar. O material das artesãs, que às vezes você sabe fazer uma coisa, mas não tem dinheiro para comprar material, e esse dinheiro é para isso, sabe? Eu gosto muito desse projeto da gente. Excelente. Qual é o nome da loja, dona Zilá? É Casa do Artesão. Casa do Artesão. A associação, o nome é Quixerartes. Quixerartes. Quixerarte, sem S. Quixerarte, sem S. Eu vejo que a senhora é uma mulher muito proativa, muito dedicada em muitas coisas. Foi professora e demonstra uma paixão muito grande, um amor muito grande, por assim dizer, pela área da educação. Né? Sim. Se a senhora pudesse fazer alguma coisa em prol da educação, ou dar um conselho para quem está à frente da educação, qual conselho seria esse? Bom, eu já faço, né, na escola Zilá Carneiro. Se eu pudesse, eu tinha um coral em cada uma. É porque não dá. Não dá para teria um coral em cada escola. Eu teria um em cada escola. Principalmente nas escolas que levam o nome da minha família, que nem o Álvaro Carneiro, a escola Álvaro Carneiro, a escola Maria Carneiro. Eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa lá. É que é difícil, porque também a gente não tem uma situação, embora eu viva bem, mas eu também não tenho uma situação que me dê para me distribuir dinheiro em todas as escolas, né? É difícil. Mas sempre que alguém me procura alguma coisa, eu faço. E agora nós faremos a demonstração de algumas produções artesanais da nossa querida Zilá Carneiro. E agora chegou um momento muito esperado, onde a dona Zilá vai mostrar as produções dela, as produções artesanais. Aqui nós temos uma mesa repleta, vale salientar que isso aqui não é nem a metade, né? Não, é porque agora não tem, né? Ela vendeu muitas coisas e agora vocês vão conhecer, ela vai falar um pouco para vocês de cada uma dessas produções. E eu vou deixar o encargo dela fazer essa apresentação. Tá. Bom, eu gosto muito de trabalhar com roupa de bebê. Então, eu não... esse tipo de coisa que é bem delicado, né? E eu tenho o pessoal que me ajuda também, eu não faço só. Aqui tem uns vestidinhos. Eu gosto também de pintar, já fiz curso aqui em Xeramobim mesmo, de pintura de tecido. Eu gosto também muito de fazer, ultimamente eu fiz esse curso de patchwork que eu gostei muito, estou fazendo e estou ensinando também as meninas, ensinando também a quiltar, esses guardanapos, esses panos de prato com bainha, com um trabalho de desfiados, também eu já ensinei várias pessoas. Já organizei um grupo na Fazenda Caraíbas que faz o Nhanduti, porque não tem aqui agora, no momento, que é o material que a gente emprega para fazer os sapatos. Lá a gente já tem um grupo que foi criado pela gente aqui de casa para fazer o Nhanduti. O Nhanduti é uma técnica que veio das Ilhas Canárias para o Paraguai, do Paraguai para o Brasil e chegou aqui porque o Sebrae perguntou quem é que sabia fazer Nhanduti. Eu tinha aprendido lá nos colégios. Aí a gente já ensinou o pessoal, já formou esse grupo. Então hoje em dia, eu mais ensino do que faço.
Tem as meninas que trabalham aqui comigo, então eu vou ensinando, vai fazendo, eu vou orientando. Mas a minha função mais hoje é de orientar. Mas eu bordo também. Sim. Eu bordo, eu tenho um bordado que quando eu vou para Fortaleza, eu já tenho um bordado que eu levo, tá? Só aquilo lá eu só passo lá em Fortaleza. E tem outros que eu faço aqui também. Tem uma técnica que eu estou ensinando agora, por sinal, irmã, sobrinha aqui da minha funcionária, que é o bordado húngaro. Eu já tentei ensinar várias pessoas e não tinha conseguido. Eu fiquei tão feliz ontem, porque quando ela chegou com o trabalho, eu falei, tá perfeito. E é um trabalho muito bonito, porque ele é um trabalho de bordado com linha grossa, um trabalho assim mais rústico, mas muito colorido, muito bonito. Pena que eu não tenho nada aqui para mostrar para vocês. Mas foi excelente, nós agradecemos muito, né? Tantas coisas que a senhora demonstrou através de ações, de atitudes, os seus relatos, a sua história, e com certeza essa história alimenta a história de outras mulheres, né? Que a senhora deu a mão a outras mulheres, acreditou em pessoas, né? Eu também quero aproveitar o espaço, porque aqui toda terça-feira, quem quiser aprender alguma coisa na terça-feira... Toda terça-feira a gente ensina. Quem quiser aprender um tipo de ponto, uma coisa, toda terça-feira a gente tá por aqui e ensina todo mundo que chegar. Quero aprender a fazer bainha? Excelente. Quer aprender a fazer... Quer aprender a pintar? Eu não sei pintar muito bem, mas o que eu sei eu ensino. Já estamos chegando ao fim, né, da nossa entrevista com a nossa querida Zilá Carneiro. Desde já agradecemos muito a sua atenção, tudo que você nos relatou, as suas experiências, vivências, tudo aquilo que você fez com o coração, que eu tenho certeza que as suas atitudes foram eternizadas no coração de muitas e muitas pessoas. Então, muito obrigada de coração por ter aceito o nosso convite. O programa Viva Bem, toda Sertão TV sente muito orgulho de poder ter tido essa oportunidade com você. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para aquelas pessoas que trabalham com artesanato, para aquelas pessoas que estão nesse processo da pandemia, que de repente passaram por dificuldades. Eu gostaria muito de dizer assim, você pode viver de artesanato. E eu espero que um dia aconteça. Mas eu sempre digo, não desistam, que a minha mãe tinha um ditado que ela dizia, é melhor pingar do que secar. Que qualquer coisa que você acrescente no seu financeiro é bem-vindo, né? Então não é só a questão financeira, é a questão de dar prazer. A pessoa começa a fazer artesanato, ela se apaixona. Então, estou à disposição de quem quiser aprender alguma coisa e desejar às artesãs que trabalham hoje, de Xaramubim, de outras localidades, que sigam em frente, não desanimam, perseverança, é tudo. E é bom demais, é bom trabalhar. Às vezes eu falo muito para os meus netos, eu converso muito com meus netos, eu falo assim, olha, agradeça a Deus, todo dia Ele tem inventado o trabalho. Porque a melhor coisa do mundo é você trabalhar. A pessoa que não tem trabalho deve ser muito triste, né? A gente vê o pessoal desempregado e é muito triste. Então, eu quero dizer também para os homens, rapazes, que não faz mal nenhum o homem fazer crochê, não. Não faz mal fazer qualquer coisa de trabalhos manuais. A gente vê tanta gente aí que já está fazendo isso. Não tem outro trabalho para fazer? Outro dia eu fiz um curso aqui pela online e ela contando a história de um senhor que perdeu o emprego e não conseguia emprego. A mulher dele fazia crochê para a parede. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou aprender a fazer crochê. E começou a fazer crochê com a mulher e hoje não quer mais nem outro emprego, é só fazendo crochê. Então, os homens também podem fazer artesanato. E tem tanta coisa bonita de madeira, né? Tem tanta pintura bonita. Aqui em Xaramubim mesmo a gente sabe que tem várias pessoas que fazem coisas lindas, né?
E esse foi o recado da nossa querida entrevistada de hoje. Uma mulher super virtuosa e que a partir de hoje, se ela não estava ainda no coração de vocês, ela acabou de entrar. Um abraço e até daqui a pouco. Nós temos outra maravilhosa entrevista e vamos para os intervalos comerciais, mas não sai daí. Já já tem mais. Viva bem! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Oi, eu sou a Milene Dott e eu estou na Sertão TV. Leve a mais nova TV para sua casa e desfrute de um conteúdo que é feito para você. Sertão TV, feita para você. Quer confiança em comprar carnes e frios com a qualidade e o melhor preço da cidade? Se liga na dica! Tem festival de carnes toda quarta e quinta no Supermercado JV. Você não vai perder essa, né? Aproveite sempre as melhores ofertas. Pensou em carnes? Vem pro Supermercado JV, uma economia para você. Sertão TV, feita para você. Repórter Ceará, o seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. O governo do Ceará promove ações sociais para ajudar quem mais precisa. Tem o pagamento das contas de luz e de água, Vale Gás, ampliação do cartão Mais Infância e auxílio catador. Tem kits de alimentação, aquisição de tablets e chips de internet para alunos da rede estadual. Tem auxílio financeiro, parcelamento do ICMS, isenção do pagamento dos equipamentos do Estado, do IPVA e das contas de água e luz dos estabelecimentos dos setores de eventos e alimentação fora do lar. Tem editais para eventos virtuais e projetos culturais com a Lei Aldir Blanc. Tem auxílio cesta básica para profissionais do transporte, ambulantes, feirantes, despachantes e guias de turismo, além de apoio ao transporte público. E para os microempreendedores tem o Ceará Cred. Já são mais de 3 milhões de cearenses beneficiados com ações do governo. Promover justiça social também salva vidas, dentro e fora dos hospitais. Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas e ajudar quem mais precisa. Depois de uma brilhante entrevista com a nossa querida Zilá Carneiro, receberemos agora uma mulher de muita força, altamente inteligente, criativa, uma mulher muito perseverante e que muito fez e ainda continua fazendo em prol da cidade de Quixeramobim e com certeza de todo o Sertão Central. E eu estou com ela, nada mais nada menos que popularmente chamada de Guida Pimenta. Meu amor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós queremos destacar, nós, em nome da Sertão TV inteira e de todo Quixeramobim, o quanto você é importante para a nossa história, para a nossa memória, para a nossa vida, porque as suas lutas, com certeza, respingaram na vida de muitas pessoas, inclusive na nossa. Então, gratidão, seja bem-vinda, sinta-se em casa e acolhida e parabéns por ser essa mulher que é exemplo, com tantas qualidades, com tantas capacidades e que tanto fez, né, por tantas pessoas e por esse município grandioso. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, a lembrança do meu nome. Foi uma grata surpresa, mesmo uma honra. E quero agradecer a você, a todo o Sistema Maior de Comunicação, ao Serginho. Leve meu abraço a ele, a Amanda, a toda a equipe. Meu muito obrigada. O momento é de gratidão da minha parte.
Gente, como vocês podem perceber, ela é uma mulher muito simples. Ela chegou aqui muito ousada, muito simples, muito humilde, mas com inteligência que eu acho que é acima da média. Quando ela começou a falar sobre a vida dela, sobre a história, quando ela mandou o currículo dela para mim, eu já fiquei assim impactada, porque realmente você percebe o quanto essa mulher é grandiosa, mas o quanto ela é humilde, pé no chão, gente da gente, a mulher realmente do povo. Sem mais delongas, eu queria que você se apresentasse, falasse da sua formação, da sua atuação profissional, né, todas as suas experiências pra gente. Bom, me apresentar fica complicado, mas vamos dizer assim, o que eu gosto de dizer, eu sou mãe, né, sobretudo aquilo que eu mais me orgulho, dos 3 filhos, né, filhos maravilhosos. Eu costumo dizer que além da minha profissão, né, Deus foi extremamente generoso comigo, com a responsabilidade, né, com os 3 filhos que eu tenho. Sou professora, assistente social, é como me conhecem, e é assim que eu gosto de ser conhecida mesmo, né, uma servidora pública. E eu digo, se outra vida eu tiver, muito provavelmente eu serei servidora pública. Algo que eu não tenho dúvida. Né, em qualquer área que eu vá trabalhar, né, sempre servindo. Às vezes eu sei que eu sou mal interpretada pela firmeza, né, pelas convicções, por defender minhas ideias, mas apesar de tudo isso, que para alguns é qualidade, para outros pode ser defeito, procurar ter o senso de justiça. Né? Sempre, em qualquer situação, não pensar só em mim, pensar em mim e nos outros. Sempre eu procuro me colocar no lugar dos outros. Essa é a Guida. Essa é a nossa querida Guida Pimenta, né? Entrando em uma esfera mais forte, mais próxima daquilo que você é, daquilo que você defende, eu achei muito interessante quando você falou, às vezes eu sou mal compreendida pelas minhas convicções. Tem um filme que eu acho que você até já assistiu ou já ouviu falar, até O Último Homem. E eu sempre lembro dele. Tem o comandante Dawes lá que ele diz, eu vou entrar na guerra, eu vou ajudar todo mundo, mas eu não vou tocar em armas. Ele tem essa convicção. E no final do filme, um dos diretores dizem, que foi baseado em fatos reais, dizem o seguinte, que quando você tem uma convicção, é aquilo que você é, independente do que as pessoas acham. Então, essa sua convicção é aquilo que você é, aquilo que você vai ser, e tenha certeza que as pessoas que realmente te conhecem, que sabem do seu coração, que sabem da sua trajetória, sentem muito orgulho da mulher que você é. Independente do que digam, do que falem, do que pensem, né? Porque sempre vai acontecer, sempre aconteceram essas coisas, melhor especificando. Agora eu vou fazer uma pergunta que vai dialogar um pouco com a sua história. Qual foi o conselho mais importante? Eu sei que muitos, mas qual é aquele conselho que você escutou? Aquela palavra amiga que você escutou e que você nunca esqueceu? Eu acho que do meu pai. Eu lá pelos meus 13 anos, né, ele dizia para mim que eu devia satisfação a mim mesma, a minha consciência, não a ninguém. Né, então, acho que no fundo, né, vem de acordo com aquilo que você estava falando, né, de você ouvir sua consciência. Tem uma máxima, como professora de sociologia e às vezes de filosofia, né, que é a máxima da ética, é fazer aos outros o que eu gostaria que me fizesse. E sempre. E eu costumo dizer, eu brinco muito com os alunos, a gente tem um sinalzinho interno que nos aponta se algo está errado ou não. Se tiver correto, você não sente nada, tá lá, você está fazendo. Se tiver alguma coisa errada naquilo que você está pensando, o seu coração lhe acusa, né? E aí eu digo, o coração está ligado à consciência. Eu acho que ali é a nossa consciência dizendo, não faça isso, não vá por aí. Né? Então, o melhor conselho, e que eu sempre lembro, é esse. Use sempre, escute sempre a sua consciência. E que a gente deve satisfação a ela, antes mesmo de qualquer outra pessoa. Com certeza. Ao longo dessa sua trajetória, você viveu muitas coisas, você conheceu muitas pessoas, você aprendeu, você chorou, você sofreu, aí você se reergueu. E hoje você é exemplo para muitas mulheres, para aquelas que conhecem você, para aquelas que só escutaram falar e para todas essas que estão te assistindo agora. Mas se você pudesse dizer assim, quais palavras definem a sua trajetória? Se você pudesse escolher 4 palavras, quais seriam essas palavras? Luta, persistência, coragem. Talvez seriam essas 3, né? Assim que, apesar de todo um processo de luta, não é clichê, na verdade. Dizem assim que é difícil para a mulher na política, como profissional, ainda é, né? Infelizmente, nós ainda vivemos uma sociedade muito preconceituosa. E quando você não é a mulher do, quando você não é a filha do, uma pessoa que, como eu,
nasci talvez dentro da política, mas não com pais ocupando cargos eletivos, mas naturalmente ao longo da vida foi se caminhando esse desenho para mim. Um caminho sofrido, de muitas derrotas, mas também de vitória. Né? Mesmo, eu lembro, 2000, eu fiquei na 4ª suplência aqui em Quixeramobim, como candidata a vereadora. E em 2003, mesmo na 4ª suplência, e eu digo por vontade de Deus, nenhum homem naquele momento podia prever que eu chegaria a assumir. E cheguei naturalmente. Normalmente o primeiro assume, né? Às vezes o segundo, mas não passa do terceiro. E de um modo surpreendente, naquele momento, o primeiro assumiu, o segundo ou o terceiro faleceu e o outro estava com os direitos políticos cassados. E surgiu a oportunidade sem nenhuma manipulação, sem nenhuma... Foi natural. Eu digo que naquele momento foi um presente de Deus, né? Então eu assumi como vereadora 6 meses e tive que sair também por outras circunstâncias, né? Quem estava com direitos políticos cassados na época, foram restituídos os direitos da pessoa e eu tive que sair. Mas enfim, eu disse tudo isso para entender que é uma história de muita luta. Quando eu falo da luta, da persistência, porque... a gente enfrenta muitos preconceitos, né? Eu lembro meio que na época eu ouvi, posso até citar porque é uma coisa positiva, foi do seu Pedro Pinheiro, né? Um senhor já de idade hoje, ele dizia para mim, olha, você tem 3 coisas, não, a política precisa de 3 coisas, você tem 2, a terceira não. Você tem trabalho, você tem conhecimento com as pessoas lhe conhecem, mas você não tem dinheiro. E aí talvez por ter essas ideias muito firmes, né? A maioria sabe, hoje eu sou secretária estadual do PV Mulher, né? Estou lá no PV desde 2007, é um partido que tem todo um ideário de justiça social, de preocupações com o meio ambiente, com o municipalismo, com a questão do empoderamento feminino, e é a nossa marca. Então, por essa firmeza, por discordar de quando eu não acredito numa coisa, quando eu não penso igual, eu coloco a minha posição, e isso nem sempre agrada, né? Numa cidade interior, embora Quixeramobim já não seja tão pequeno, mas no contexto político ainda é muito assim, né? Não, ninguém se iluda, né, que existe facilidade, não. Aí no embaixo das ideias a gente acaba, né, não atendendo a muitos interesses ou não agradando. Quando discordo, expor minha opinião. Guida, se você pudesse colocar um sentimento no coração das pessoas, qual sentimento seria esse? Se você pudesse disseminar, agora você ganhou a possibilidade de escolher qualquer sentimento e colocar no coração de cada pessoa. O amor, mas o amor profundo, sincero, o amor cristão. Porque quando você tiver verdadeiramente isso no seu coração, você não vai fazer o mal ao outro, você não vai julgar, né? Não, você vai procurar ter paz. Quem tem esse amor dentro do coração vive em paz. Não, com todos os problemas você consegue superar e seguir em frente. Com certeza. E essa é a nossa querida Guida Pimenta, né? Trazendo toda a sua trajetória de vida, trazendo muita sensibilidade e tudo aquilo que ela considera importante. Mas agora me diz uma coisa, já dialogando com o título do nosso programa. Para você, o que significa viver bem? Viver em paz. Viver em paz. Porque nesse mundo que você tem que se desdobrar, correr de um lado, né? Como você sabe, eu trabalho em 2 locais, né? Já cheguei a trabalhar em 3, e aí a lei da sobrevivência, você ao mesmo tempo tem que ser mãe, algumas vezes companheira ou esposa, no meu caso, né? Que eu venho sozinha há algum tempo com os meus filhos, mas assim, são muitos papéis que a gente acaba assumindo, mas que a gente, nessa loucura dessa vida, a gente tem que arranjar um ponto de equilíbrio, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Saber que tem um momento de trabalho, mas tem que ter um momento para a espiritualidade, do seu descanso, procurar desenvolver alguma atividade física, que nisso eu estou penando, porque eventualmente tenho feito alguma caminhada, mas tem que ser algo mais constante para ter saúde, para ter paz. A gente precisa aprender a se cuidar, né? Cuidar. Até para que a gente possa cuidar do outro, a gente precisa estar bem, né? Ter saúde, sobretudo saúde mental. E tem uma poesia do Braulio que me faz lembrar esse seu relato, né? Vale a pena acreditar até no que não se vê. Vale a pena confiar. E no verso meio clichê, é confiando em alguém, que alguém confie em você. Mas é sobretudo confiando em si mesmo, né? Nas suas convicções, na sua história. Você me traz muita sensibilidade quando você me coloca, não, as coisas foram acontecendo muito naturalmente. Quando você entrou nessa esfera política. Eu acho isso de uma maturidade muito extrema. Muito grande, de você perceber que as coisas elas acontecem porque tem de acontecer, e o melhor é quando elas acontecem naturalmente, sem ser forçado, porque aquilo que é nosso vem pra gente. Eu acho que isso tem muito a ver com a sua trajetória
e com seus relatos. Com certeza. Sim. E muitas vezes já me perguntaram se eu acreditava em destino. Algumas coisas, eu acredito que nós estamos predestinados a ela ou que teríamos uma missão relacionada a ela. Eu vou colocar uma situação assim até engraçada. Eu fazendo serviço social lá na UES, eu lembro quando começou a monitoria, de vez em quando eu conto essa história para alguém. O professor Filomeno me chama, meu nome é Margarida, né? Embora chamam Guida, mas, né? Margarida, vai lá se inscrever. Logo que foi instalada. E aí, quando um professor chama, você sabe que você indo, a probabilidade de você ser aprovada é quase 100%. Aí eu, na época, não, professor, olha, esse negócio de ser professora não é comigo. Eu vou fazer serviço social, vou ser assistente social. E aí, realmente não fui para a monitoria, terminei o serviço social. Quando cheguei em Quixeramobim, começou a primeira turma de pedagogia da UVA. Na época, né, eu casada e o marido, vamos, Guida, né, a gente não está estudando nesse momento, vamos fazer a complementação pedagógica. O exercício da profissão, perfeito, né? A socialização, conhecimento nunca é demais. E assim eu fiz. Fui fazer a pedagogia, me destaquei na turma, emendei com a especialização em planejamento educacional, de cara fui convidada para dar aula na UVA, e aí essa história da pedagogia, eu digo, ser professora realmente estava no meu destino. Filha de professora, irmã de professora, então tem coisas que você não pode fugir. Mas aí é o determinismo? Não. Nós somos protagonistas da nossa história. Né? Se eu não tivesse ido fazer o curso de pedagogia, se eu não tivesse feito a especialização, né? Junta-se isso a uma determinar uma certa coisa do destino com as suas ações. Porque, obviamente, nós temos o livre-arbítrio, que é algo que a gente pode dizer sim ou pode dizer não. Eu acho que é uma consequência disso. Um meio termo das duas coisas. Lindas reflexões, a nossa querida, né, Guida Pimenta, popularmente conhecida. Agora eu tenho algumas palavras que eu vou elencar para você, para nós debatermos, só que é só no próximo bloco. Nós vamos chamar os intervalos comerciais e já nós estaremos de volta com essa mulher grandiosa que está nos trazendo grandes aprendizagens, com muita sensibilidade, com muita humildade, porque eu considero com certeza que a humildade é uma das virtudes mais necessárias do mundo, assim como o amor cristão que ela definiu aqui. Mas não saiam daí que já nós voltamos com mais Viva Bem, com a participação brilhante dessa mulher que é brilhante. Até já! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, eu sou o Tirolês e estou no canal 180 da BrisaNet HD TV. Muito feliz com a mais nova TV do Ceará. Leve a Sertão TV para a sua casa. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. BrisaNet. Sistema Maior de Comunicação. O orgulho de ser do Ceará. SM Publicidade, o seu estúdio de áudio e vídeo, fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação. Vídeos para YouTube e redes sociais, campanhas para TV, videoclipes, vídeos institucionais, documentários, cobertura de eventos, produção de programas, vinhetas, spots, composição e gravação de músicas e jingles. Seja SM. Fique com a SM. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777.
Estamos de volta com mais um bloco do programa Viva Bem, hoje recebendo a nossa brilhante Guida Pimenta, uma mulher forte, determinada, muito humilde e com muitas coisas boas a oferecer a vocês que estão aí em casa. Sem mais delongas, já continuando o nosso bate-papo que está maravilhoso, estou aprendendo muita coisa. Para você, o que significa sucesso? O que é ter sucesso? Eu penso que encontrar felicidade com o que a vida lhe oferece. Né, com todas as contradições, né, que a gente enfrenta na vida, eu penso que seja isso. Encontrar felicidade nisso. Excelente! Agora nós temos aqui 4 palavras, eu vou citar essas palavras e você vai fazer um breve comentário sobre isso. Com essas palavras, né, definem a sua vida, definem a sua trajetória. A primeira é profissional, profissão. Sou feliz pelo que escolhi, né, ser assistente social e professora. Isso me completa. Muito não sabe, eu sou técnica em turismo também, né? Uma profissão que pelas questões de escolha e as opções que foram se colocando, né? Eu não tenho exercido, mas sou extremamente feliz com a minha vida profissional. Você é professora de Sociologia na Rede Pública Municipal Estadual, hoje lá na Escola Assis Bezerra, e assistente social da Prefeitura de Quixeramobim. E vale salientar que ela é concursada, né? Ela é professora efetiva. Professora não, ela é efetiva desses 2 cargos. Não, corta isso aí que eu disse, pelo amor de Deus. Eu fiquei blá, 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 blá. Eu começo de onde? De novo eu dizendo isso? E vale salientar que ela é professora efetiva da Rede Estadual de Ensino, enquanto assistente social ela é também efetiva do município, não é isso? Para você, como você se sentiu ao ser aprovada nessas 2 particularidades? Você estudou muito? Como foi que se deu esse processo? Sim, para mim é um motivo de felicidade, né? Porque você vem, às vezes as pessoas olham a gente, depois de umas certas conquistas, acham que você teve vida fácil, ou você é de família rica. Não, eu sou filho de servidores públicos e que muito cedo, graças a Deus, entendi o valor do estudo. E aí chegou um momento já mais maduro, depois, pena que não foi antes, mas né, tudo a seu tempo, não é? Eu passei em 2004 no concurso do Estado e 2005 da Prefeitura. Então foram 2 conquistas assim seguidas, né, que me deu muita tranquilidade, até porque eu já tinha meus 2 filhos, né, na verdade os 3 filhos, e quando você é mãe, toda a preocupação recai sobre isso. Né? A preocupação com a gente, ela fica em segundo plano. E aí me deu tranquilidade para saber que ao longo da minha vida eu poderia ter condição de sustentar, dar uma vida digna a eles. Eu considero que essa questão da busca pela estabilidade é um sonho. Sim. Acho que de 90%, vamos colocar 100% das pessoas. Né? Qual dica você dá para quem realmente quer ser aprovado em um concurso público? Estudar. Toda brecha que eu tinha, eu estava estudando. E não tem erro. Né? Quem estudar, uma hora chega. Né? Em 2009, eu também fiz um outro concurso. Meio sem estudar, eu até tinha viajado nas férias. E foi até do INSS, era uma vaga por município. Eu escolhi Quixeramobim naquele momento, eu terminei na vaga daqui, acho que 7º ou foi 9º lugar. Teve municípios no Brasil que se eu tivesse escolhido, eu teria tirado o 1º lugar. Então não tem erro, é você estudar, porque à medida que você vai acumulando conhecimento, leitura, aquilo se torna mais fácil. Né? Aquilo que alguém... Mas não desistir, né? Não parar. Se você tem esse objetivo, busque, né? Seja disciplinado. Até no trabalho, por exemplo, eu levava livro, levava um caderno. Se eu não, por algum momento, eu não tinha alguma coisa específica para fazer, eu estava lendo. Nunca. E tenham claro nisso, conhecimento nunca é demais. Não se esgota. Enquanto vida a gente tiver, a gente vai aprendendo. E eu ainda pretendo um pouco mais. Me lembrei de outra poesia do Braulio Bessa, que ele diz o seguinte: acredite no poder da palavra desistir. Tire o D, coloque o R, que você vai resistir. Uma pequena mudança, às vezes, traz esperança e faz a gente seguir. Agora vamos a outra palavra. Política. Quem é a Guida Pimenta na política? Como se deu esse processo? Como você escolheu? Ou foi escolhida? Como foi isso? Olha, talvez seja o assunto mais polêmico da minha vida. Né? Hoje, infelizmente, eu digo infelizmente, por uma circunstância, eu não fiquei ao lado do atual prefeito, que é um parente, uma pessoa próxima, talvez seja o assunto mais polêmico, que eu fiquei 19 anos ao lado dele. Mas por várias circunstâncias, e aí eu digo, a questão não é pessoal, é política, e política envolve o grupo, as pessoas que lhe cercam. Né? Naquele momento a gente tomou a decisão de ficar ao lado do Clébio, né? Que as pessoas sabem, tanto é que eu participei da gestão dele praticamente toda, né? Assumindo a Secretaria de Assistência,
né, indo para o gabinete e paralelamente respondendo por algumas outras secretarias. Mas assim, vamos falar da política. A política por si só, né, se ela fosse, de fato funcionasse na sua essência, né, como ela foi vista lá na Grécia Antiga, seria perfeita. Né, porque a política ela veio para servir, ela veio para o coletivo. Né, mas nela, infelizmente, ela nem sempre é justa. Né, nem sempre é eleito aquele que é o correto, aquele que é honesto, aquele que é trabalhador. Né, as escolhas políticas elas se dão por muitos outros fatores, né, que extrapolam isso. E talvez dentro desse perfil, né, que a gente está acostumado, eu não tenho muito sucesso. E aí, como é um processo complexo e contraditório, por outro lado, por exemplo, eu fui reeleita, né, a nível de Estado, eu estou secretária estadual do PV Mulher. Né, então, eu considero isso uma conquista. Eu não me vejo como uma pessoa derrotada, jamais. Né, talvez por ser questionadora demais, né, as pessoas não gostam, via de regra, de quem é muito questionadora. Né? Agora, ninguém pode pensar que uma pessoa que é estudiosa como eu, uma pessoa batalhadora como eu, não vá, obviamente não concordando, se calar. Né? Eu acho que a gente vive uma democracia, eu defendo, né? Eu não quero jamais, nunca gostei. E eu digo aos meus alunos, né? Questionam o que eu digo, vão em busca de informação. Até porque nenhum de nós sabe tudo, né? A gente tem que ter humildade. Mas reconhecer nesse processo essas contradições e ninguém sabe o que está por vir. Né? Mas eu tenho um sonho imenso, né? Mesmo que não seja a Guida, mas que seja uma pessoa séria. Um dia a gente possa ter à frente da gestão do município de Quixeramobim, de fato eleita uma prefeita ou vice-prefeita. Né? Esse é o meu maior sonho. E eu já entendi, hoje com 50 anos, que a minha vida foi abrir caminhos, né? Plantar sementes. Né? E aí eu lembro, mesmo falando de política do Conselho da Mulher, por exemplo, não era uma coisa que os municípios, o ideal é que tenham, mas não era obrigado. E na época a gente foi lá atrás de todas as condições e brigou e articulou e deu certo, né? Lá em 2005, 2006. E um CRAS da vida, implantei o primeiro CRAS, né? E tantas outras coisas que a gente planta e alguém lá, os outros é que vão colher, mas não importa. Né? O que eu quero destacar aqui é o que pode ser fruto dessa luta. Né? Ainda alguém pode dizer, mas ela que não consegue se eleger, não tem essa liderança toda. Mas eu estou plantando ideias, sementes para que outras mulheres surjam como liderança e elas possam conquistar esse espaço de modo digno, respeitoso, de forma ética. E eu espero que o nosso eleitorado um dia chegue ao ponto que possa avaliar a trajetória de vida de cada pessoa. Né? Às vezes, quando a gente está na política, ali durante uma campanha, eu digo, é muito fácil alguém ser simpático, ser cortês, ser respeitoso. Eu quero ver, o desafio que eu digo para as pessoas e que todo político deveria se fazer é o que você faz na sua vida todos os dias, independente de campanha política. Excelente. Guida, você compartilhou comigo que participou de muitos conselhos municipais. Quais foram esses? E a pergunta é, qual o mais importante que marcou a sua vida? E teve outra particularidade também que você destacou, né, relacionada à educação, que foi a reconquista, né, do selo Unicef. E eu queria que você relatasse um pouco para a gente sobre essas duas particularidades, sobre a questão desses conselhos e do conselho específico que nós conversamos e sobre esse selo. Bom, pode ser que a minha memória me traia um pouco, né, até porque eu trabalhei aqui, né, venho trabalhando aqui, trabalhei também no município de Russas, mas eu já participei do Conselho de Assistência Social, onde fui presidente, Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, Conselho da Mulher, que foi esse talvez uma das maiores conquistas, que aquilo eu digo ali, teve o dedo da Guida, porque foi uma coisa que a gente foi atrás, não foi uma obrigação de gestão, a gente fez articulação, participou de capacitação e está aí hoje com muitos resultados. Quase todos os direitos e políticas públicas eu fiz parte em Quixeramobim. Aí da saúde também. Da saúde eu fui presidente de 2013 a 2017. Então das principais políticas públicas, com exceção da educação, que eu fiz só o segundo lá da educação que eu fiz parte na gestão passada, mas assim, as pessoas deveriam entender a importância disso, porque é lá que se discute, que se toma decisão importante para a efetivação das políticas públicas. Né? Então, de modo muito especial, esse do Conselho da Mulher, porque em tese não tinha, né, embora seja importante, não tinha obrigação e foi fruto do nosso esforço. E isso ninguém tira da gente, né? Aquilo que a gente, com o nosso trabalho, obviamente, associado a outras pessoas, articulando outras pessoas, né, a gente tem essas conquistas.
E em relação ao selo Unicef, né? O município tinha ganho a última vez em 2012, 2016 não tinha ganho. E aí, na gestão passada, a gente começou o processo ali na assistência, eu não fiquei à frente da articulação, porque eu estava secretária, foi uma pessoa, depois outra. Lá eu já estava no gabinete de 2018 ou 2019, quando eu lembro as meninas estavam na assistência querendo desistir, chegaram lá para o Kleber, na época prefeito, aí eu digo, não, pode deixar que eu assumo. E aí a gente foi para dentro das secretarias, né, graças a Deus o serviço estava sendo feito, e aí não é só educação, é assistência, em todas as políticas públicas, lá desde a primeira infância, desde o pré-natal, para falar a verdade, né? Porque a gente, quando você vai olhar os direitos de uma criança, vai lá desde o pré-natal da mãe, até lá quando ele vai chegando, terminando a adolescência. Você tem que ter esse olhar geral, né? Você tem que ver o ser humano como um todo. E aí articulamos para nossa alegria, embora naquele momento contida, triste, por conta do final de gestão, né? Que não tinha conseguido ser reeleito, mas que as contradições da vida, né? Mas que a gente ali fechando a gestão com a grande conquista, que foi receber novamente o selo Unicef. Então isso para mim, como pessoa, assim, não tem preço. Saber que eu fiz a minha parte e procurei fazê-la da melhor forma possível. E a Guida Mãe? Quem é a Guida Mãe? Quem é essa mulher? Aí eu sou uma fera, né? Eu sou uma leoa, né? Faça a mim, né? Mas não faça aos meus filhos. E eu sempre digo, amigo dos meus filhos são meus amigos, né? Assim, sou extremamente grata a Deus, grata em tudo. Nos piores momentos de dificuldades da vida, de decepções, eu fecho meus olhos, eu agradeço a Deus. Só em lembrar dos meus 3 filhos eu já sou grata, né? Porque quem os conhece, né? O Pimenta, a Júlia e o Heitor sabe dos filhos maravilhosos que eu tenho, né? E dizem que toda mãe é coruja, mas são filhos espetaculares, né? À frente do tempo, acima da média. Então, não tem. Tudo que eu faço é pouco, né? Se ao final da vida disser, eu tiver esse reconhecimento deles como uma boa mãe, eu já estarei satisfeita. Porque o resto eu sei que pelo menos no meu trabalho, eu estou procurando fazer direito. Com certeza, e com certeza está fazendo. Um abraço, Heitor. Um abraço, Pimenta Neto, cantor, um excelente compositor, cantor, cheio de talentos. Um abraço para a Júlia Pimenta também. Falar aqui de dotes e capacidade dos 3, nós ficaríamos até sábado ou domingo. É isso, e hoje ainda é terça-feira e vocês estão aqui assistindo o Viva Bem. Nós estamos quase chegando ao fim, infelizmente, da nossa entrevista. Eu quero dizer que é uma honra e gratidão saber da sua trajetória, ter me tornado uma pessoa mais leve aqui com a sua conversa. Ela é realmente uma pessoa espiritualizada, uma pessoa humilde, pé no chão, muito inteligente e que com certeza serviu de inspiração e serve de inspiração para muitas pessoas. E a partir de hoje eu tenho certeza que quem assistiu, quem não conhecia você, já vai seguir você nas redes sociais e vai querer saber mais da sua história. Agora, para finalizar, eu passo a palavra para você agradecer aquelas pessoas que já te ajudaram, aquelas pessoas que acreditaram em você e que você deixe uma mensagem também para todos aqueles e aquelas que fazem parte do município de Quixeramobim. Olha, você hoje, assim, conseguiu me deixar emocionada, né? Eu confesso que quando você começou a falar, puxa vida, né? Às vezes eu sei que eu já recebi a interpretação errada de outras pessoas, mas como você disse, quem convive comigo sabe como eu sou. Eu sou uma pessoa muito firme naquilo que eu acredito, mas não desrespeitosa, né? Aqueles que me ajudaram, se eu for citar nomes, né? Alguém pode ser meio polêmico, mas aqueles que me ajudaram sabem, eu sou grata a todos, né? Se porventura, eu vou até dar um exemplo aqui que não é nada de mal, que a gente pode citar, né, quando não fala de mal, né? O próprio Cirilo foi uma pessoa que eu vim para cá na primeira gestão dele, a gente trabalhou muito junto. Hoje, embora eu esteja dentro da Secretaria de Educação, mas não muito próxima dele, mas foi uma pessoa que me deu a oportunidade, mas com certeza eu retribuí com todas as minhas forças e potencialidades, mas eu sou grata sobretudo a ele, né? Sou grata a Deus e aquelas pessoas que estiveram ao meu lado, né, ao longo desses 20 e tantos anos me ajudando, a todos, dentro das minhas possibilidades, eu procurei, né, também dar oportunidade aos meus filhos, assim, eu não tenho palavras, a minha família, né, embora uma parte more aqui, outra fora, mas sempre que a gente precisa estar junto, né, família é família, e aos meus filhos pela compreensão de quantas vezes eu os deixei para estar servindo, para estar trabalhando, e a minha vida toda eu tive que ser dividida, né. E eles entenderam, né? Eles foram entendendo isso ao longo do tempo. E aí eu queria só contar uma historinha rápida, né, para encerrar, né? E com essa minha fala de gratidão.
Um dia eu já perguntei, tanto ao Pimenta como ao Heitor, o que é que eu tinha feito de errado quando eu não tinha sucesso nas eleições. E a resposta que os dois me deram de maneira diferente foi o que é que, olha a comparação deles, o que é que Cristo tinha feito de errado. Né? E naquele dia eu, puxa vida, então quem sou eu? Né? É ter humildade, me resignar, entender aquilo que tiver que ser meu vai ser pela vontade dele um dia. Né? Entender a vontade das pessoas e respeitar. Então, gratidão, muito obrigada. Gente, chegamos numa parte aqui bem emocionante, é muito bom, né, conhecer pessoas como essa mulher. E sempre que vocês se questionarem, mas o viver bem, qual é o propósito do viver bem? É vocês conhecerem pessoas que ajudam vocês a viverem melhor, porque viver bem não é somente a nutrição, como semana passada nós tivemos a Raíza, tivemos a Raimara também falando sobre a questão odontológica, mas viver bem é também conhecer histórias e saber que apesar de todos os percalços, intempéries, como a Guido colocou, nós conseguimos ser vencedores, né? Não há guerreiro que não sofra, porque também não há sofredor que não vença, né? E é com essa reflexão, essa emoção aqui que foi impossível de conter, que nós agradecemos a participação de vocês, esperamos vocês na próxima semana com mais um Viva Bem, no mesmo canal e no mesmo horário, na minha comunicação e com mais pessoas incríveis. Um abraço e até a próxima. E essa é a nossa querida Guida Pimenta, porque viver bem é também conhecer pessoas que são incríveis, assim como ela.